Dieguinho, salve canal Futebolaço. Queria agradecer ao XBet, ao Dieguinho aí por mais uma camisa do Vascão. Já é a segunda que eu ganho, viu, galera? Vale a pena apostar. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, rapaziada, o Vasco hoje entra extremamente pressionado para o jogo de logo mais às 6h15 contra o Confiança do Sergipe. A partida terá apenas transmissão pelo pay-per-view, pelo Premier. E você que quiser acompanhar os meus comentários ao vivo e assistir o jogo junto comigo, eu vou estar ao vivo aqui no YouTube a partir de 5h40, 5h45 da tarde. Beleza? Olha, a rodada ontem não ajudou, inclusive eu vou dividir aqui em dois momentos aqui. Muita gente fala, pô, se o Vasco ganhar hoje, pelo menos ele tira mais um pontinho do G4 ali, a distância que era 6 pontos na rodada anterior, cai para 5 nessa. Beleza, mas olha como o Vasco entra pressionado. A gente está falando se ganhar. E se o Vasco empatar ou perder? Se o Vasco perder, a distância que eram de 6 pontos vai para 8. E se empatar, a distância que era de 6 vai para 7 pontos. O Vasco levou 2 rodadas para tirar 4 pontos. Em caso de derrota, pode perder 2 pontos numa rodada, ficando a 8 pontos do G4, faltando 10 jogos. Então o Vasco entra muito pressionado para o jogo de hoje. E tem um outro fator também. O Vasco nunca ganhou 3 partidas consecutivas nessa Série B. 2 vitórias consecutivas já aconteceram várias vezes. Tanto no período do Marcelo Cabo, que isso aconteceu com uma frequência maior, e o próprio Lisca também conseguiu uma sequência de 2 vitórias. Agora, o Fernando Diniz também conseguiu a sua primeira sequência de 2 vitórias e vai tentar fazer algo inédito nessa Série B, que é engatar a 3ª vitória. O jogo terá um público muito interessante. Todos os ingressos disponíveis para venda foram vendidos, então, falando da capacidade permitida para o jogo de hoje, teremos aí lotação máxima. Boa parte dos ingressos ali foram vendidos para vascaínos, então devemos ter um apoio maciço ali de torcedores do Vasco na partida. Então vamos torcer para o Vasco vencer. Eu vou falar um pouquinho mais de tabela e dos próximos jogos aí, o que pode mudar na próxima sequência, mas antes vamos falar aqui das prováveis escalações. Bom, informei para vocês ontem que o Vasco tem 2 desfalques aí de última hora. Léo Jabá, com dores lombares, não viajou com a delegação, e o Hernando, que vinha treinando já com o grupo desde quarta-feira, foi cortado e também não foi relacionado. Com isso, o único zagueiro no banco é o Valber, com o Rômulo podendo quebrar um galho ali, caso o Vasco precise, e atuar na zaga na segunda etapa. Pois bem, o Vasco deve ir a campo com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga formada por Ricardo Graça e Leandro Castan. O Zeca volta à lateral esquerda com a entrada do Léo Matos na direita. O Vasco deve voltar a atuar com apenas um volante e 2 meias, já que o Andrei teve uma contusão na coxa no jogo contra o Goiás e ainda não se recuperou e não tem previsão de retorno. Bruno Gomes joga na frente da área com 2 meias, Marquinhos Gabriel e Nenê. Na frente, quem ganha a vaga de titular com a ausência do Andrei é o Gabriel Peck, que entrou na segunda etapa contra o Goiás e inclusive fez o gol do 2-0. O jogador até saiu ainda na mesma partida, sentiu uma entorse no tornozelo, mas já está recuperado. Na outra ponta vai jogar o Morato e mais à frente Germán. Essa é a provável escalação do time do Vasco para enfrentar logo mais a equipe do Confiança. O Confiança tem o Thiago Reis, que atua por lá emprestado pelo Vasco, e por contrato ele não pode jogar. Então o Thiago Reis é desfalque para a equipe sergipana. A equipe do Confiança é o vice-lanterna do campeonato, mas vem de uma arrancada. O Confiança não perde há 5 jogos. Inclusive na rodada passada estava ganhando o Curitiba fora de casa por 1-0 e aí tomou um gol ali aos 30 e poucos minutos da segunda etapa. Poderia até ter saído com a vitória lá no Couto Pereira. Então não esperem aí um jogo fácil contra o Confiança só porque a equipe está dentro da zona de rebaixamento. Dentre as equipes que lutam contra o rebaixamento, o Londrina e o Confiança são as equipes que mais estão reagindo nessa reta final.
beleza? Inclusive o jogo de ida em São Januário, o Vasco venceu por 1-0 num sufoco desgraçado. Quem lembra do jogo aí, foi uma coisa assim horrível. O Vasco começou 20 minutos jogando bem até fazer o gol, o MT marcou o gol naquele dia, mas após o Vasco fazer o gol, a equipe recuou e foi um sufoco assim, coisa de doido mesmo. Lembra até o De Aranha, fez uma análise pós-jogo na Tupi muito forte, detonando o time do Vasco naquela altura, falando que o Vasco jogava como time pequeno e era inadmissível o Vasco jogar dentro de São Januário a maneira que jogou contra o Confiança. Então espera um jogo muito difícil logo mais às 6h15 da noite. Bom, vou falar um pouquinho para vocês da tabela aí dos próximos jogos e da complexidade e o que pode acontecer nas duas próximas rodadas caso o Vasco vença hoje e engate uma sequência aí. Já prevejo quando o Vasco consegue entrar dentro do G4, mas ainda tá longe. Mas antes, se liga, tá rolando um sorteio de 6 camisas do Vascão, olha que camisa linda. Você que quiser participar do sorteio, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$ 25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado, futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, patrocinadora do Campeonato Brasileiro, italiano e de várias grandes ligas do mundo. E a parada é a seguinte, você tem, hoje, por exemplo, tem rodada de Série B, você pode fazer suas apostas esportivas, tem Brasileirão Série A, vários jogos aí rolando, pra semana que vem tem Champions League, tem Libertadores, Copa do Brasil, o que não falta é opção até ligas internacionais. Vem pra 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que cada 25 gera o cupom, se você fizer 50 gera 2, 75, 3, fez R$2.500 lá, você tem 100 cupons para concorrer e por aí vai, você tem mais dinheiro para apostar e aumenta as suas chances de ganhar. Vem pra 1xBet. Bom, galera, vamos adiantar um pouquinho agora a história aqui, contando que o Vasco vença hoje o Confiança e termine a rodada a 5 pontos do G4. Com isso, o Vasco tem a possibilidade de entrar no G4 só daqui mais 2 rodadas. O Vasco teria que vencer o Sampaio Corrêa fora de casa na rodada que vem e na outra rodada em São Januário, com público, vencer o Curitiba, que é o líder da competição. Para isso, vencendo mais esses 2 próximos jogos, o Vasco só tem algumas possibilidades de entrar no G4. Tem 3 equipes que estarão na sua frente ali, Botafogo, Goiás e CRB, com 48 pontos. Nas 2 próximas rodadas, essas equipes podem fazer no máximo 1 ponto. E eu vou falar para vocês que pode acontecer. Vou trazer para vocês agora os jogos do Botafogo. O Botafogo, por exemplo, recebe o CRB em casa. Esse jogo sendo um empate aí seria bom pra gente, que já mataria a questão de apenas 1 ponto para as 2 equipes, tanto o Botafogo quanto também o CRB. E aí na outra rodada o Botafogo pega o Cruzeiro fora de casa. É clássico, pode perfeitamente o Cruzeiro, mesmo estando mal, vencer essa partida. Falando agora do CRB, o CRB na outra rodada, ele vai jogar em casa contra o Guarani. O Guarani que também está no bolo ali, hoje tem 1 ponto a menos que o Vasco, contando que o Vasco vença o Confiança, então também é uma partida ali bem pegada. A outra equipe que a gente tem que secar nas 2 próximas rodadas é o Goiás. O Goiás na rodada que vem joga fora de casa contra o Náutico, pois na outra rodada o Goiás joga em casa contra o CSA. Então olha como os nossos adversários vão pegar jogos bem difíceis. É bem verdade que o Vasco também vai pegar pedreira. O Vasco tem o Sampaio Corrêa, que é uma equipe que brigou o campeonato inteiro pela vaga do acesso, nesse momento está um pouquinho mais para baixo, e na outra rodada a gente pega o líder da competição. Ou seja, tudo pode acontecer nas 2 próximas rodadas, pelo menos uma certeza a gente tem. Como tem confrontos diretos, se o Vasco vencer os 2 próximos jogos, passando esse jogo do Confiança aqui, ainda que o Vasco não entre no G4, porque tem essa possibilidade sim. Essas equipes que eu citei aqui, pelo menos vencerem um jogo, o Vasco consegue encurtar ainda mais a distância para o G4. E olha como a situação do Vasco é delicadíssima de tabela. O Vasco tem que ganhar hoje, aí passar mais 2 rodadas para frente, e o Vasco talvez ainda assim não entre no G4 e vindo numa sequência, se continuar ganhando, de 5 vitórias consecutivas. Hoje seria a terceira, ganhando do Sampaio a 4ª, ganhando do
Curitiba quinta. E aí faltando 8 jogos. É por isso que quando passam as projeções matemáticas, pelo menos na rodada anterior, era 8%. Vai passar essa rodada agora, vamos ver se o Vasco vence, vamos ver se isso melhora mais um pouco. Então, senhores, a situação do Vasco demanda muito cuidado ainda. E essa questão dos confrontos diretos é uma faca de dois gumes. Se o Vasco vencer o jogo, legal. Você sabe que os adversários vão perder algum ponto. Por outro lado, se o Vasco perder os seus jogos, você sabe que a galera também vai pontuar. Se empatar, cada um leva um. E se um vencer do outro, pelo menos algum dos seus concorrentes vai pontuar com certeza. E essa questão de tirar ponto é muito chato, é muito complicado. Porque assim, você vai se matando para tirar algum ponto rodada a rodada. Mas às vezes, enquanto dá o azar de na rodada você perder e os outros vencerem, aí todo um trabalho que às vezes você levou 2 rodadas para tirar 3 pontos, numa rodada só, aquele teu trabalho todo vai embora. Então a situação do Vasco é muito delicada e tem que continuar nessa batida de ganhar, no momento onde o campeonato afunilou e tá todo mundo disputando coisas importantes. Então, o jogo de logo mais é de extrema importância. Que o Vasco consiga fazer logo um gol no começo do jogo para dar uma tranquilizada e também não recue, para chamar demais o adversário para cima do Vasco. E vamos ver se o jogo do Vasco dá uma melhorada nas bolas aéreas, porque apesar de não termos tomado gol nas 2 últimas partidas, o Vasco sofreu bastante. O Goiás ganhou praticamente todas as jogadas na cabeça, assim também como a equipe do Brusque. Graças a Deus a bola não entrou, mas ainda não sinto confiança e segurança na defesa do Vasco, principalmente nas bolas alçadas na área. Bom, galera, é isso. Teste para cardíaco logo mais, que o Vascão vença, melhore um pouquinho a sua situação de tabela e que nos 2 próximos jogos aí consiga novamente 2 vitórias, chegando à quinta, e que os adversários possam tropeçar. A situação do Vasco ainda é muito delicada e demanda muito cuidado. Para a galera que tá achando que já subiu, é certeza de subir, calma, pé no chão, tranquilidade, porque ainda tem uma longa escalada e hoje ainda é muito difícil a situação do Vasco, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de quem volta vai estar junto, valeu, fui!